Você é um profissional de recursos humanos e com certeza você tem um papel de decisão sobre a contratação de pessoas. E é claro que as pessoas vão começar a te pedir uma forcinha, mandar currículo, fazer indicações para você. E aí? O que é que pode e o que é que não pode? Hoje nós vamos falar sobre integridade nos processos seletivos. Eu quero esclarecer aqui com você hoje, antes de entrar nas dicas, sobre dois aspectos que eu considero fundamentais. Eu separo, na minha cabeça e nas minhas orientações sobre compliance e RH, eu separo da seguinte forma: o que é indicação e o que é pedir uma forcinha. A indicação. Indicação é network. Indicação é você encontrar a vaga com o candidato para a vaga. Hoje, com esse mundo globalizado, com internet, com redes sociais, as pessoas ficam sabendo das vagas. Elas sabem que você é RH ou você é um gestor, uma pessoa de decisão dentro da empresa e ela vai te mandar um currículo. E não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum nisso. Se você viu a vaga, está divulgado, você tem um amigo ali, um colega ali, você vai falar: olha, eu tenho uma pessoa que tem o perfil dessa vaga. Você conhece uma pessoa do RH, você vai mandar para lá e falar: olha, eu conheço alguém que tem o perfil dessa vaga. Tá aí o currículo dela. Pronto, acabou ali. A indicação eu vejo com bons olhos. É relacionamento, é network, é uma forma, né, das pessoas se comunicarem e através dessa comunicação os candidatos terem acesso às vagas. Da mesma forma que a gente também indica vagas para candidatos. Às vezes você vê uma vaga de uma determinada empresa que você já segue, você já acompanha, você conhece, e aí você manda para alguém que você fala: olha, tem uma vaga lá que é a sua cara. Então, isso é uma forma, inclusive, que ajuda o RH, essa comunicação, esse boca a boca, né? De certa forma, amplia o alcance dos anúncios que o RH faz. Então, eu não vejo problema nenhum nisso na questão da indicação, porque é meramente uma indicação, mandar ou enviar um currículo como se estivesse se candidatando à vaga. Não vejo problema nenhum. Onde mora o problema? No pedir uma forcinha. Gente, esse pedir uma forcinha, aí já tem problema de compliance. Por quê? Porque o pedir uma forcinha é dar um empurrão, é pedir um favorecimento, é pedir para que aquela pessoa seja tratada diferente dentro do processo seletivo. E isso é o que não pode acontecer. O seu relacionamento, o seu conhecimento de gestor, de RH com pessoas e das pessoas para com vocês não pode interferir no andamento do processo seletivo, e os candidatos que chegam para aquela vaga, independente de ser por indicação ou ser candidato ali naquela vaga, naquele endereço que foi deixado, independente de ter qualquer tipo de interferência, o RH e o dono da vaga precisam tratar isso com imparcialidade, sempre seguir o caminho certo. E essas são as minhas duas dicas de hoje. Dica número 1, que eu acabei de falar: imparcialidade. E como eu vou ser imparcial, Rose? Como eu faço para ser imparcial? Bom, algumas dicas aqui da imparcialidade. O candidato, todos os candidatos, quando você receber os currículos, você vai receber o currículo de todos os lados. Você vai fazer uma triagem, você vai selecionar somente aqueles que realmente têm um perfil. E você não vai favorecer ou nem desfavorecer aquela pessoa que foi indicada. Porque às vezes acontece isso. Às vezes você tem ranço de alguém e aí a pessoa vai e indica para você uma pessoa que é perfeita, que o perfil é ótimo, mas você fala assim: mas eu não gosto daquela pessoa. Aí você vai e deixa o candidato de fora. Não, isso é não ser imparcial. Então eu te dei um exemplo aqui de como não fazer. E o que fazer? Faça o processo seletivo de acordo com os critérios da vaga. Não olhe para as indicações, olhe para os candidatos e trate todos eles iguais. Se por acaso aquela pessoa que foi indicada estiver e for selecionada dentro do processo seletivo, é porque ela atende todos os pré-requisitos e ela não foi nem favorecida e nem desfavorecida por causa da indicação. Isso é ser imparcial. Além disso, outro exemplo é você conduzir o processo seletivo de forma que todos os candidatos cumpram exatamente as mesmas etapas e tenham as mesmas chances de concorrerem àquela vaga. Ela faz os mesmos testes, passa pelas mesmas entrevistas, passa pelas mesmas eliminações. E se realmente ela chegar no final, é por mérito dela e não pela indicação. Isso é ser imparcial. A dica de número 2. Siga sempre o caminho certo. Sabe aquela pessoa que foi e te mandou um currículo e além disso ela ainda pediu aquela forcinha? Então, como que você vai fazer? Bom, mandar o currículo, como eu já disse, não tem problema nenhum. O pedir a forcinha que é o problema, mas as pessoas vão fazer isso. Infelizmente, existe essa cultura no nosso país. E aí, como que você vai tratar? Seja receptivo, né? Deseje boa sorte para a pessoa, mas oriente ela a seguir o caminho certo.
Fala para ela, olha, manda o seu currículo lá de acordo com o anúncio da vaga. Aí a pessoa vai virar para você e perguntar, uai, mas não é você que está contratando? Você fala assim, olha, eu estou contratando, porém, eu tenho que trilhar e selecionar todos os currículos que estão dentro do perfil. E eu tenho que entrevistar e fazer o processo seletivo com os melhores candidatos e aprovar o melhor. Então manda lá. Se você acredita que essa pessoa tem um bom perfil, ótimo, te agradeço pela indicação, mas ele vai passar por o processo seletivo e se ele for o melhor candidato, a melhor candidata, ele será aprovado. Então, boa sorte para ele, obrigado pela indicação, mas segue as orientações do anúncio. Pronto, você já começou a atuar com imparcialidade, você já deixou claro para essa pessoa que você é uma pessoa imparcial. E o que isso significa? Isso significa que você vai dar um recado tanto para a pessoa que está fazendo a indicação, quanto para o próprio candidato, porque ele não vai sentir que ele está tendo nenhum favorecimento se caso ele for convidado para participar do processo seletivo. E isso é muito importante. O candidato, ele precisa perceber que ele está trilhando, que ele está passando pelo processo seletivo assim como todos os demais. E essa integridade vai se reforçando no processo seletivo, porque as pessoas não têm aquela percepção de que está existindo uma forcinha, porque realmente ela não existe. E são essas condutas que fazem a diferença, né? No momento em que você recebe essa indicação e no momento em que você recebe esse pedido de forcinha, de como você se posiciona e de como, inclusive, você conduz esse processo ao longo, né, de todas as etapas até a aprovação final. E se algum dia essa pessoa que te fez a indicação dessa pessoa, a pessoa for aprovada ou não for aprovada, você vai ter aquela tranquilidade se ela te procurar para te falar sobre isso, você vai falar, olha, se a pessoa foi aprovada é porque realmente ele era a melhor opção. E se a pessoa não foi aprovada, você vai falar para ela, é porque realmente ele não era a melhor opção e a empresa optou por outra pessoa que se encaixasse melhor, com bastante tranquilidade, porque você não terá se comprometido e você não vai ter aplicado nenhum tipo de favorecimento em nenhuma das etapas do processo. E isso é ter integridade no processo seletivo. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado e que os nossos processos seletivos sejam cada vez mais íntegros e mais justos. Um grande abraço a todos.